paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para nosso momento de meditação na palavra do Senhor e que essa palavra venha abençoar o nosso dia. Vamos meditar em 1 Coríntios, o capítulo 3, o verso 10, que diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porque cada um veja como edifica. Paulo orienta a igreja de Corinto a respeito de alguma confusão que estava acontecendo naquela ocasião. Muitos deles estavam em conflito e precisavam ter um discernimento sobre qual era o seu fundamento de fé. E Paulo orienta que Jesus deve ser o centro e o fundamento do nosso viver cristão. Então eles estavam um pouco angustiados sobre uns serem de Paulo, outros serem de Apolo, mas nós vemos que Paulo orienta aqui sobre o fundamento que deve ser Jesus Cristo. Então Paulo se coloca como um construtor. Todas as pessoas que entram para o Evangelho precisam de um direcionamento, precisam dos seus mestres, dos seus pastores, e nós sabemos como é importante a nossa caminhada em fé direcionada por uma liderança saudável. Mas Paulo confirma que a consolidação da nossa fé, a motivação do nosso coração tem que ser no nosso fundamento, que é Cristo. Foi Cristo que iniciou um projeto de reconstrução, de restauração, e é sobre essa perspectiva que nós cristãos devemos caminhar. Então, a nossa caminhada começa nesse firme fundamento e nós precisamos caminhar assim dia a dia, tendo a certeza de que a nossa motivação não esteja enfraquecendo ou mudando. Então, quando nós temos um material que consolida a nossa fé, esse material, como vai dizer no verso 12 aqui, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, quem entende que deve basear a sua fé, a sua vida nesse fundamento precioso que é o nosso amado Mestre, nós estamos consolidando a nossa fé em material riquíssimo, comparado ao ouro, à prata e às pedras preciosas. Isso tem a ver com a motivação do nosso coração. Se nós tentarmos sustentar a nossa fé em qualquer uma outra motivação que não seja essa, a Bíblia traz um comparativo aqui que vai estar baseando, construindo, consolidando a sua fé em madeira, feno ou palha. E nós sabemos que diversas podem ser as motivações. Nós já ouvimos falar, muitos vêm e se achegam pela dor, mas qual é a sua real motivação de caminhar no segmento que Jesus nos ensinou? Então, quando o fogo vem, que são as adversidades, as provações, nós somos provados e muitas vezes tentados, e o fundamento é que vai trazer a verdade sobre cada um de nós. Quando as provas vêm, o que fica, o que sustenta e como nós sustentamos a nossa caminhada. Então, se foi construída sobre a madeira, o feno e a palha, o nosso comportamento, as nossas obras, elas vão ser expostas e elas vão então passar por uma provação, por uma resistência. E nós só conseguimos caminhar nesta convicção e nos fortalecer quando o nosso fundamento está alinhado e preservado. Porque quando passa pelo fogo, mas foi construído com um material correto, com um material precioso, então essa fé se torna inabalável. Então que nós possamos, irmãos, caminhar assim, porque sabemos que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo possa estar nos fortalecendo a cada dia, alinhando o nosso foco, os nossos propósitos, a motivação do nosso coração,
porque os nossos mestres, os nossos pastores, são pessoas que foram separadas por Deus para esse serviço e tanto nos direcionam e ajudam a nossa vida, a nossa caminhada. Mas a nossa construção espiritual é feita de uma forma muito individual. Então nós precisamos a cada dia ter esse entendimento. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tudo é por Ele. Então que nós venhamos ser fortalecidos pelo Senhor, movidos por esse poder, por essa graça, através da ação do Espírito Santo em cada um de nós. Então nós podemos observar como nós temos tratado a nossa vida, como nós temos tratado as pessoas, tudo que está ao nosso redor, à nossa volta, a nossa família. Então nós podemos ter essa certeza e essa convicção. Qual tem sido o nosso fundamento? Qual tem sido o nosso alicerce? E isso vai dizer sobre a motivação das nossas obras. Então, que nós venhamos estar atentos. O nosso fundamento precisa ser o de ouro, de prata e até mesmo pedras preciosas, que tem aqui a ver com o que Jesus fez por cada um de nós. E essa deve ser a nossa entrega e a nossa motivação. Então, que nada ofusque o nosso foco, venha trazer distração para cada um de nós, mas que nós possamos ter essa vida em construção através da nossa fé, da nossa certeza, das nossas convicções e que venhamos ter uma fé inabalável, uma fé que tem consistência e que ela não se abala, mas que nós possamos ser fortalecidos a cada dia em nome de Jesus. Amém?